Se você está gostando dos vídeos, inscreva-se e ative o sininho das notificações para saber quando sair vídeo novo. Sem mais delongas, bora começar o vídeo. Disclaimer: eu não possuo Naruto ou Percy Jackson and the Olympians, todos os créditos a seus devidos criadores. Uma fanfic criada por Soul Creve. Links na descrição do vídeo. Jantar com Divindade. Capítulo 21. Claro, ele foi o último a chegar, mas, novamente, Kurama nunca foi o mais pontual dos biju. O chão tremeu enquanto ele se movia e cauda evitando as montanhas enquanto ele se arrastava em direção ao local de encontro. Naruto inclinou a cabeça para seu antigo parceiro. Ele parecia o mesmo de sempre, usando sua expressão habitual de tédio que poderia ter dado a Shikamaru uma corrida pelo seu dinheiro. Aqueles dois teriam sido bons amigos se seu papel como Jinchuriki tivesse sido revertido com os Nara. Concedido, nada seria feito com o par olhando para as nuvens o dia todo, mas ainda assim. Quando a raposa finalmente parou, ele soltou um bocejo alto, forte o suficiente para varrer as nuvens próximas ao esquecimento e coçar a parte de trás de sua cabeça. Já era hora de você passar por aqui, pirralho. A voz de Kurama era profunda, atingindo uma oitava baixa que causaria arrepios nas costas daqueles sem coragem. Tenho quase 6.000 anos. Acho que não posso mais ser classificado como um pirralho. Na verdade, sou um homem velho. O loiro deu de ombros e estendeu o punho para o membro mais forte dos 9. Então, novamente, você é ainda mais velho do que eu. Se eu sou um homem velho, o que isso faz de você? Irritado, por que você me acordou da minha soneca mais cedo? Mensagem adiante, da próxima vez. Kurama moveu o pescoço de um lado para o outro, estalos altos, lembrando trovões ecoando pela terra. Você sabe que não posso falar com você em nossa paisagem mental compartilhada quando estamos em dois mundos diferentes. A raposa do tamanho de uma montanha bufou, mas ergueu o punho e encontrou o de Naruto no meio, seu vínculo se reconectando depois de décadas separados. Bom ver você de novo, amigo. Você também. Kurama respondeu, um raro tom de sinceridade em sua voz antes de perguntar: você está aqui para evitar que aquele idiota vá longe demais? Sim, Naruto suspirou, esfregando a nuca. Recebi a palavra de Gunila que Shukaku tem abusado da sorte recentemente. Ele assumiu o palácio de Utgard-Loki. Quando isso aconteceu? Kurama deu de ombros, cerca de 15 dias atrás. Shukaku chutou ele e seus comparsas e eles vieram correndo pedir ajuda a San. Até onde eu ouvi, San não conseguiu convencer o idiota a sair e deixar os Jotuns em paz. Naruto se virou e olhou para a forma enorme da besta de 4 caudas, seu cabelo carmesim exibindo uma reverência brilhante do sol de Jotunhen. Isso é verdade, filho. O grande biju piscou e virou a cabeça para olhar para Naruto, pausando sua conversa com Gunila. O que é isso? Kurama disse que você tentou convencer Shukaku a sair do palácio de Utgard-Loki. Isso é verdade. San murmurou, acenando com a cabeça, isso mesmo. Eu fiz o que pude, mas Shukaku recusou. Ele ficou entediado no último século e regularmente tenta brigar com os Jotuns. A maioria não vai chegar perto dele, no entanto, alguns raros tentaram a sorte com pouco sucesso. Sua enorme mão coçou sob o queixo, o Utgard-Loki não ficou nada satisfeito com a interrupção. Ele pode tentar fazer um movimento contra o Shukaku, porém, duvido que seja muito bom. Que dor na bunda, Naruto murmurou. Shukaku nunca foi a besta com cauda mais fácil de se conviver. A enorme calamidade de chakra e areia adorava apertar os botões das pessoas e incitá-las a uma briga. De certa forma, ele era um maníaco de batalha, mas era apenas para saciar seu tédio. Não era de admirar que Sonagakure tivesse tantos problemas com ele no passado. As coisas melhoraram quando a Quarta Guerra terminou e ele e Gaara iniciaram sua improvável amizade, mas sempre havia o medo de que Shukaku pudesse voltar aos seus velhos hábitos. Ele teria que falar com Shukaku e fazê-lo sair do palácio de Utgard-Loki pacificamente. Acima deles, o céu outrora azul de Jotunhen estava começando a escurecer, cores de vermelho, laranja e amarelo lavando enquanto a noite começava a aparecer. Não demoraria muito até que as estrelas saíssem. Ao contrário da Terra, onde a poluição luminosa da humanidade obscureceu as estrelas, tornando-as impossíveis de ver, não foi o mesmo para Jotunhen.
Milhares de minúsculos pontos prateados seriam visíveis, como pequenas luzes em uma tela preta formando diferentes formas e padrões. Vamos falar com ele amanhã. Espero que possamos convencê-lo a sair. Naruto disse aos dois: onde estão o Gadlock e os outros gigantes que residem no momento? Na floresta do lado de fora do palácio. Acho que eles estão esperando que Shukaku fique entediado e vá embora por vontade própria. San respondeu, com Kurama bufando divertido: claramente, eles não conhecem nosso irmão da mesma forma que nós. Provavelmente preciso vê-lo primeiro, então. Naruto colocou as mãos nos bolsos e sentiu um calafrio correr por ele quando sentiu a temperatura começar a diminuir. É melhor vocês virem comigo de manhã. Eu posso lidar com Shukaku, mas prefiro ter companhia. Força em números e tudo isso. Não quero correr nenhum risco com Thalia por perto. Falando na dita garota. Você é tão quente e fofo. Eu poderia ficar assim para sempre. Thalia expressou. A parte da frente de seu corpo estava apoiada contra a pata do duas caudas, os braços abertos e colocando todo o peso de seu corpo contra o pelo em chamas. Disse besta com cauda não pareceu se importar. Em vez disso, ela parecia muito divertida com as ações da filha de Zeus, observando curiosamente enquanto o rosto de Thalia se alinhou contra ela. Eu poderia ficar assim para sempre. Você é um humano muito peculiar. Mesmo Gunilla não era tão amigável e familiar quando nos conheceu. Ela não estava. Os grandes olhos azuis de Thalia olharam para o par incompatível de Matatabi. Apesar do corpo do gato gigante ser feito de fogo azul, as chamas não a machucaram. Ela teve dificuldade em acreditar quando Matatabi se sentou ao lado dela, elevando-se sobre ela como uma montanha. Demorou um pouco de convencimento e uma breve demonstração de Gunilla depois que a Valquíria colocou a mão na enorme pata para Thalia tentar ela mesma. Oh, não! Ela era tão desafiadora. O Duas Caudas explicou. Ela estufaria o peito e anunciaria a todos que ela era filha do trovão e que traria cabeças para seu pai como tributo. O gato riu, seu rosto ficava todo vermelho e ela batia os pés em um acesso de raiva quando a ignorávamos. Ela tentou parecer ameaçadora, mas tudo o que fez por ela foi parecer fofa. Gunilla, que estava ouvindo a conversa, corou de vergonha. Isso foi há centenas de anos. Muita coisa mudou desde então. Lembro-me de uma vez que ela desafiou Saiken para uma dupla, e, em resposta, Saiken criou uma bolha ao redor dela e a deixou flutuando pelo céu. Passaram-se horas quando ela desceu e voltou à terra. Uma risada profunda escapou do biju. A imagem na cabeça de Thalia que se formou fez a garotinha rir vorazmente. Era difícil imaginar Gunilla, essa pessoa grande, bonita e forte uma vez sendo pequena e presa em uma bolha de todas as coisas. Nós poderíamos recriar o momento. A voz de Saiken entrou na conversa, seus dois olhos redondos olhando para Gunilla com uma inclinação para eles. Levaria apenas um momento. Ele não, obrigado. Saiken deu de ombros, suas caudas balançando no ar e fazendo com que a floresta atrás dele se inclinasse para frente e para trás como um pêndulo. Eu poderia tentar com você. Ele olhou diretamente para Thalia, que balançou a cabeça nervosamente e enterrou o rosto na pata do Matatabi. Eu disse algo errado. Thalia tem medo de altura, revelou Gunilla, observando enquanto a enorme cabeça de Matatabi se abaixava para se aconchegar contra a jovem filha de Zeus, aparentemente fazendo qualquer medo que ela tivesse de acabar em uma bolha a muitos metros do chão derreter. Todos os bijus que estavam ouvindo pareciam surpresos, eu sei. É irônico, já que ela é filha do deus grego do céu. A ironia com certeza pode ser um bastardo quando quer ser, acrescentou Juki, arrastando-se ao lado de seus irmãos, apenas para encontrar seu rosto momentaneamente envolto em chamas azuladas. Balançando a cabeça enquanto as chamas se dissipavam rapidamente, embora uma sensação de ardor permanecesse, ele encontrou sua irmã olhando para ele com aborrecimento em seu rosto felino. Para que foi isso? Cuidado com sua linguagem. Não xingue com ela por perto. Ela não precisa ouvir esse tipo de conversa vulgar. Olhos incompatíveis perfuraram Gyuki. A última coisa que alguém precisa é que ela comece a xingar como Shukaku. Eu não vou aceitar. Alguém já é um pouco protetor, Saiken murmurou para Shomei. O Sete Caudas apenas acenou com a cabeça. Ignore esses tolos, Thalia.
Você apenas permanece inocente e doce. Matatabi encorajou, parecendo encantada quando Thalia acenou com a cabeça e se aconchegou mais perto do grande felino. Ela estava gostando bastante do pequeno semideus. Ainda mais rápido do que quando conheceu a filha de Thor. Cidade de Nova York. Esta não era sua cama. Essa foi a primeira coisa que ela pensou quando seus olhos finalmente se abriram depois de uma noite exaustiva de dormir e acordar. Ela não tinha certeza de quando sua irmã a tirou da frente da casa depois de aparecer como uma bagunça soluçante, mas esta de alguma forma a tirou de seu chiton encharcado e em um par de pijamas confortáveis. Normalmente, sua escolha de traje para a cama era uma camisola de comprimentos variados, mas ela só usava isso para o pedido de seu marido. Dedos ágeis correndo pelo topo das cobertas, os olhos castanhos da deusa do casamento olhavam sem rumo para o teto. Braços e pernas estendidos como uma estrela do mar, um pé pendurado ao lado da cama, o cabelo penteado para um lado em uma bagunça de cachos e frisados. Ela não ousou olhar-se no espelho. Com seus olhos vermelhos manchados e cabelo bagunçado, ela deve ter parecido uma bagunça. Longe de ser a rainha perfeita que ela sempre tentou se apresentar. Mas eu não sou mais uma rainha, ela pensou consigo mesma. Foi uma percepção que ela não teve até aquela manhã. 5.000 anos como rainha, pelo ralo. Os acontecimentos do dia anterior estavam frescos em sua memória. O dia começou como qualquer outro, passando a manhã em seus jardins cuidando das plantas e dos animais que ela permitia chamar de lar. As rosas eram algumas de suas favoritas e nos fundos do jardim havia um lindo arbusto de rosas cor de pêssego que ela continuava a bajular mesmo depois de todos esses séculos. Eles tinham sido um presente de Zeus e um que ela estimava. Qualquer presente de seu marido ela valorizava e guardava perto de seu coração. Seus dons ao longo dos anos foram numerosos. Além da capacidade de contar, mas as rosas eram uma de suas favoritas. Ela teve um cuidado especial com eles. Ex-marido. Quando ela pensou que seu dia continuaria a ficar cada vez melhor, Afrodite pulou em seu jardim e sussurrou algumas fofocas que ela ouviu das ninfas que rotineiramente cuidavam dela. Um boato que ela ouviu com muita frequência e acabou se tornando realidade. Seu sangue congelou e sua alegria se transformou em uma fúria gelada. A rapidez com que um bom dia pode se transformar em um mau dia. Zeus gerou outro semideus, uma mulher mortal. Zeus tinha gerado outro semideus com a mesma mulher mortal da última vez. Ela e Zeus já haviam lutado muitas vezes antes, mas raramente chegaram a brigar. Se ela fosse franca, era preciso uma grande merda para que tal coisa acontecesse, mas pela primeira vez em muito tempo, ela poderia dizer que ela realmente perdeu o controle. Toda a raiva, a frustração, a dor, a tristeza. Tudo saiu e uma vez que a válvula de pressão naquele recipiente foi liberada, não havia como ela ser lacrada até que o conteúdo tivesse desaparecido. Zeus estava errado e levou os golpes dela, enquanto o clima em Nova York se transformava em uma tempestade de proporções épicas. Foi horas depois que ela gritou até que sua voz ficou rouca e sua garganta começou a arder, que ela deu o golpe final em seu caminho. Este não era físico, mas verbal, e foi o que causou o maior dano. Foram realizadas. Nosso casamento acabou. Depois disso, ela se teletransportou em uma luz dourada brilhante. A última imagem de seu marido era seu corpo caindo de joelhos, seu rosto atordoado de uma forma que ela nunca tinha visto antes. Uma expressão que ficaria para sempre cimentada em sua mente. Depois, ela tentou encontrar sua mãe, mas no estilo típico de Rhea, ela não estava em lugar nenhum. Então, ela foi para a próxima melhor pessoa e sob o teto de um lugar, Zeus nunca pensaria em procurá-la. Hello World, há uma música que estamos cantando. Hera piscou e prontamente se empurrou para uma posição sentada quando o som da música do chão abaixo dela começou a tocar. Olhando para o lado e para o despertador colocado na mesinha de cabeceira, marcava 9h04. Isso foi uma mentira para a deusa, que geralmente se levantava ao raiar do dia para aproveitar o nascer do sol e começar seu dia. Esta provavelmente ficou acordada por um tempo e a deixou dormir até tarde. A música era, sem dúvida, sua tentativa de dizer à irmã mais nova que ela dormiu o suficiente e agora era a hora de se levantar.
Não querendo ser repreendida pela deusa mais velha, Hera jogou o edredom de seu corpo e se levantou com firmeza e agarrou a camisola roxa pendurada na porta. Ao lado de sua cama, um par de chinelos estava sentado com Hera deslizando silenciosamente os pés para dentro antes de sair do quarto. Descendo a escada, Hera não podia deixar de parar a cada poucos passos. A parede à esquerda estava cheia de fotografias emolduradas de todas as formas e tamanhos. Muitos pareciam modernos com sua irmã presente na maioria deles. 3 pessoas geralmente estavam presentes, cada uma com um jovem loiro que ela assumiu ser o conhecido como Naruto, e a filha mortal de Zeus. Um olhar para a garota e ela podia ver seu marido em seu rosto. Não eram apenas os olhos azuis, mas a forma deles também, assim como o nariz. Uma foto era dos 3 sentados na fonte Bethesda, no Central Park, com uma casquinha de sorvete nas mãos e sorrindo para a câmera. O próximo a ele era o mesmo trio, mas Thalia estava sendo segurada em um dos braços da loira. Seu rosto indicava que ela estava meio adormecida e esta tinha uma mão apoiada nas costas e a testa suavemente pressionada contra a sobrinha. Ela espiou com Naruto e Thalia sentados ao lado de uma árvore de Natal, presentes e papel de embrulho por toda a parte. Havia até alguns com apenas esta e Thalia, sendo o mais proeminente aquele em que tanto a deusa quanto o semideus estavam de costas para a câmera e estavam de pé sobre o balcão da cozinha. Uma grande tigela estava entre eles com as mãos de Estia trabalhando quaisquer ingredientes que estivessem dentro, enquanto Thalia, de pé em um banquinho da cozinha, olhava para ela maravilhada. O mais proeminente era aquele em que tanto a deusa quanto o semideus estavam de costas para a câmera e estavam de pé sobre o balcão da cozinha. Uma grande tigela estava entre eles com as mãos de Estia trabalhando quaisquer ingredientes que estivessem dentro, enquanto Thalia, de pé em um banquinho da cozinha, olhava para ela maravilhada. O mais proeminente era aquele em que tanto a deusa quanto o semideus estavam de costas para a câmera e estavam de pé sobre o balcão da cozinha. Uma grande tigela estava entre eles com as mãos de Estia trabalhando quaisquer ingredientes que estivessem dentro, enquanto Thalia, de pé em um banquinho da cozinha, olhava para ela maravilhada. Hera não tinha certeza de quanto tempo ela estava ali. Um par de minutos no máximo, se a música ao fundo mudando fosse um sinal revelador, mas ela simplesmente não conseguia desviar o olhar. Seus olhos ganharam um brilho familiar para eles. Eles parecem uma família. Ela pensou e sentiu um nó começar a aparecer em sua garganta. Sua irmã, aquela que jurou nunca se casar nem ter filhos, teve uma versão exatamente disso. Claro, o homem loiro não era seu marido nem eles estavam romanticamente envolvidos, mas a maneira como eles apareciam nas fotos não retratava isso. A foto retratava um marido e uma esposa banhando sua filha com amor. Era a pequena unidade familiar perfeita. Ela não queria se sentir amarga ou ciumenta. Mas o sentimento teceu seu caminho lá de qualquer maneira. Qual deles você está olhando? Ela saiu de seus pensamentos e olhou para o pé da escada. Estia ficou ali com uma mão no corrimão, vestida com trajes semelhantes a si mesma, com seus longos cabelos presos de um lado em um rabo de cavalo. Pensando rapidamente, ela apontou para uma foto, embora não soubesse qual. Estia subiu as escadas e parou no degrau ao lado dela e sorriu quando viu a fotografia. A foto mostrava Naruto e uma Thalia de 6 anos sentada na praia, um balde e uma pá na mão de Naruto enquanto tentavam construir um castelo de areia. Um olhar de concentração estava estampado no rosto da garotinha, enquanto a loira sorria. Estia cantarolou satisfeita: "Eu me lembro bem daquele dia." Sua boca se alargou e se transformou em um sorriso. Esse foi um bom dia. Uma de suas mãos gentilmente engasgou o cotovelo de Hera. "Venha. Vamos tomar café da manhã." Hera não disse nada, embora assentiu e permitiu que sua irmã a guiasse gentilmente escada abaixo. Ela olhou por cima do ombro e deu uma última olhada nas fotos na parede antes que elas desaparecessem de vista. Estia preparou uma refeição completa para eles, colocada sobre a mesa com cuidado e precisão. Ela viu torradas, bacon, ovos mexidos, vários condimentos, panquecas, waffles e até um prato de batatas fritas. Alguém poderia pensar que Estia havia cozinhado para um pequeno exército ou para os homens de sua família. Sentando-se, ela silenciosamente olhou por cima da mesa e começou a colocar um pouco de tudo em seu prato. "Como você dormiu?" Estia perguntou, sentando em frente à sua irmã e copiando suas ações. A cama era do seu agrado. A cama estava boa.
Eu dormi o máximo que pude, dadas as circunstâncias. Prato cheio. Ela pegou o garfo e arrancou a comida, pegando um pouco de cada vez. Como esperado, estava delicioso. Este assentiu e se serviu de um copo de suco de laranja. Isso é bom. Decidindo não fazer rodeios, Estia teve que fazer a pergunta gritante: e daí? Qual é o plano agora? O plano. Estia deu a sua irmã um olhar: era. Não se faça de boba. Não combina com você. Era engoliu um pedaço de seu ovo mexido antes de responder: o plano. Eu não sei. Eu não tenho um. Rei apareceu brevemente em sua mente. Meu objetivo inicial depois de deixar o Olimpo era encontrar minha mãe, mas ela sumiu do mapa novamente. Não sei para onde ela foi, então vim aqui. Debaixo da mesa, uma de suas pernas tremeu e seu pé bateu no chão. Eu não sabia para onde ir. Eu não poderia voltar para o Olimpo. Então, lembrei que você passa a maior parte do seu tempo aqui. Um pensamento cruzou sua mente: é só você. Onde está aquela pessoa do Naruto? Ela fez uma pausa enquanto tentava dizer o nome da garota em voz alta. Thalia. Estia lembrou, dando a sua irmã um olhar. O nome dela é Thalia. Era fez uma careta antes de voltar a ser neutra e insegura. Sim, Thalia. Ela estalou a língua. Falando nisso, onde está a garota? Eu não vi ou ouvi um pio dela ou desse Naruto desde que cheguei aqui. Naruto e Thalia estão fora no final de semana. Eles devem estar de volta hoje ou amanhã. Estia lançou um olhar preocupado para Era. Se eles estivessem aqui, não tenho certeza se teria permitido que você entrasse. Seu estado emocional estava uma bagunça quando você chegou. Era sabia que deveria ter se ofendido, mas sua irmã estava errada. Ela não iria machucar abertamente a garota, apesar do quanto ela detestava o fato de que ela existia, mas seu estado emocional da noite anterior a deixou por um fio. Se ela tivesse visto a garota, quem sabia o que poderia ter acontecido? Você quer que eu saia? Não. Estia respondeu com um momento espaço entre a pergunta e a resposta. Você é minha irmã e eu te amo. Vou apoiá-la e ajudá-la da maneira que puder. Você pode ficar aqui, mas não sei como se fosse apenas Naruto e eu morando aqui, não seria um problema. Ele iria recebê-lo de qualquer maneira. Mas não são apenas vocês dois que vivem aqui. Não, não é. Esta é a casa de Thalia e não vou colocá-la em risco. Você não confia em mim. Quando se trata de minha sobrinha. Não, eu não. Estia nivelou um olhar para sua irmã. Seu histórico com os filhos de Zeus não é estelar, era. Você tem que entender que você fez algumas coisas terríveis com crianças que não tinham controle sobre seu nascimento e quem as gerou. Estia levou seu copo aos lábios. Você pode esperar até que Naruto retorne ou você pode fazer o seu caminho antes. Depende de você, mas você sabe qual é a minha posição sobre o assunto. Era assentiu: é justo. Uma mão se estendeu por cima da mesa e deu um tapinha no topo da sua irmã mais velha sorrindo para ela. Eu vou ajudá-la com isso, irmã. Eu prometo. O calor se espalhou por seu corpo, e a ex-rainha do Olimpo não pôde deixar de fechar os olhos e sorrir. Eu sei que você vai. Obrigado, Estia. As duas se acomodaram no café da manhã, a deusa mais jovem desfrutando dos frutos do trabalho matinal de Estia. A propósito, Deméter virá em breve. Talheres ressoaram contra a mesa e um gemido escapou da deusa do casamento. Por que há? Jotunhen. Eu não me importo com o que você tem que fazer. Apenas tire-o do meu palácio e o mais longe possível das minhas terras. A voz de Udgard-Loki estava deixando pouco espaço para discutir enquanto o Shinobi loiro sentiu o olhar do gigante para ele. Normalmente, o gigante era bastante descontraído e confiante, mas tendo sido expulso de sua casa por Shukaku por mais de uma semana, sua paciência estava começando a se desgastar. Era compreensível. Ele também não gostaria se fosse expulso de sua casa. Eu sou Udgard-Loki. Eu não deveria ter que lidar com essa merda. Um silvo profundo veio de trás de Naruto que fez o Udgard-Loki se encolher, ressoando da boca do Matatabi, linguagem. Ela olhou para o Udgard-Loki, não desejando que Thalia ouvisse tal linguagem vindo de sua boca. A dita garota estava descansando ao lado de uma das patas de Matatabi,
seu último sanduíche que sua tia havia embalado para ela em suas mãos. O pai semideus Biju estava unido desde seu encontro, com Matatabi assumindo a responsabilidade de ficar de olho na jovem enquanto Naruto lidava com seu irmão rebelde. O shinobi loiro ergueu as mãos e acalmou o gigante. Eu vou tirá-lo do seu lugar. Eu te dou minha palavra. É melhor você. Nada disso estaria acontecendo se você não enviasse essas malditas criaturas para Jotunhen. Malditos sejam você e maldito Odin por permitir isso. A uma curta distância de Naruto e Utgard-Loki, Kurama abriu um olho enquanto preguiçosamente se sentava ao seu lado. Continue falando. Veja onde isso te leva. Como que para provar seu ponto de vista, ele mostrou seus dentes brancos perolados, cada um tão grande quanto uma pessoa. Um gigante a menos por aqui pode torná-lo mais pacífico. O feiticeiro mais poderoso nativo de Jotunhen deu uma olhada em Naruto, antes de sair para se juntar a um pequeno bando de gigantes, que se agruparam em um grupo a uma distância considerável das bestas com cauda reunidas. Os gigantes e as bestas com cauda preferiam ficar em companhia separada, o que pouco preocupava os 9. Inicialmente, ao chegarem a Jotunhen, alguns dos Jotuns mais presunçosos e egoístas pensaram que seria uma boa ideia tentar dobrar os bijus aos seus caprichos e desejos. Utgard-Loki esteve na vanguarda desse movimento. Naturalmente, as coisas não saíram como planejado quando eles perceberam o quão poderosas eram as feras e os Jotuns foram enviados correndo com o rabo entre as pernas. Alguns ainda tentaram, mas o resultado era sempre o mesmo. Depois de seus primeiros anos tendo Hashirama e Madara para enfrentar, os Jotuns de Jotunhen eram de pouca preocupação. Rapaz, ele com certeza não mudou de tom depois de todos esses anos, mudou. Naruto comentou, observando enquanto Utgard-Loki se juntava a seus companheiros gigantes e lançava um olhar coletivo em sua direção. Eles nunca gostaram da nossa presença aqui, mas não ousariam ir contra Odi. Kurama disse a eles, é uma relação de amor e ódio na melhor das hipóteses entre os Biju e os Jotuns. Sem dúvida, eles gostariam de nos ver pelas costas. Vamos ver como vai ser esse encontro com o Shukaku e talvez isso não seja uma realidade. Naruto respirou fundo e olhou por cima do ombro. Matatabi, por favor, cuide de Thalia para mim. Isso não deve demorar muito. Deve fazer. Tudo bem, vamos colocar esse show na estrada. Ele olhou para Kurama e filho, vamos entrar. O palácio de Utgard-Loki não parecia muito com um palácio. Na verdade, do lado de fora, parecia um barraco de madeira, com a principal diferença sendo seu tamanho. Correu tão alto no ar que ofuscou até o Biju, que estava na altura da porta da frente. Para Naruto, ele deve ter parecido uma formiga andando pela porta de uma casa humana. O interior, no entanto, era completamente diferente. Com Kurama abrindo a porta, o interior parecia uma enorme pista de boliche que se estendia por quilômetros. Sofás e cadeiras de menino preguiçosos pontilhavam a paisagem, cada um do tamanho de um complexo de apartamentos de Nova York. Batatas fritas do tamanho de carros pontilhavam o chão com rastros de queijo derretido e jalapenos espalhados por toda parte. Parecia que Utgard-Loki estava dando uma festa de meninos quando Shukaku bateu na porta e os expulsou. Sam torceu o nariz enquanto eles passavam. Cheira horrível aqui. Seu pelo vermelho se eriçou enquanto sua mão esfregava suas narinas. Bem, os Jotun não são conhecidos por sua higiene. Pelo menos, não os que eu conheço. Clang. Uhul bebê. Strike. Eu conheço essa voz, Naruto respondeu, olhando na direção de onde a voz veio. Empurrando o chakra em seus pés, ele pulou alto no ar e correu por cima do sofá e das mesas até se encontrar na entrada da pista de boliche de Utgard-Loki. Parado na frente de um dos becos de uma milha de comprimento com pinos do tamanho de ônibus tombados em seus lados estava ninguém menos que o tanuki de uma cauda que ele estava procurando. Como o resto dos 9, ele não parecia diferente da última vez que o tinha visto. Uma grande tigela de nachos foi agarrada em sua longa cauda, e de vez em quando foi mergulhada pelo Biju, Shukaku. Shukaku, o que você está fazendo? No meio do balanço, Shukaku se virou e gemeu quando viu seus dois irmãos mais velhos e o Jinchuriki que uma vez abrigou todos eles. Não. Por que você está aqui? Não estrague minha diversão. Vá embora. Pare de agir como uma criança, Shukaku.
Você deveria saber que Naruto seria convocado aqui eventualmente. San disse a ele, balançando a cabeça em desaprovação, devolva aos Jotuns a casa deles. Não. Por que eu deveria? Não é minha culpa que eles não conseguiram segurá-lo. É culpa deles por serem muito fracos. Nós concordamos em dar espaço um ao outro e não meter o nariz nos negócios do outro lado. Não tenho vontade de me mudar por causa de seu absurdo. Mas eu estou entediado o tempo todo. Isso não é nossa culpa. San rugiu de volta, fazendo Naruto suspirar e balançar a cabeça. Shukaku, de todos os bijus, pode ser notoriamente difícil de raciocinar. Para não mencionar, ele ficou entediado com muita facilidade. Ele era como uma criança em certo sentido. Você dá a ele um brinquedo novo, ele brinca com ele por alguns dias e depois procura outra coisa para brincar em outro lugar. Jotunhen tinha sido a melhor opção para as bestas com cauda, e, inicialmente, nenhuma delas teve problemas em chamar o reino de seu novo lar. Todos os 9 tinham sua parte do mundo que estava lá e a usavam como bem entendessem. No entanto, com o tempo, o único que começou a ficar inquieto foi Shukaku. Por melhor que fosse o cenário pacífico, poderia ser azedamente chato para alguém como Cauda e passar os próximos séculos cutucando os habitantes locais. Shukaku, você tem que devolver a casa deles. Naruto reiterou o que San disse. Mas eu estou tão entediado. Shukaku gemeu, soltando a enorme bola de boliche em sua mão e deixando-a rolar pelo chão. Você não tem ideia. Tem sido uma tortura. Kurama bufou, fazendo Shukaku virar a cabeça em sua direção com uma carranca no rosto. Você tem algo que você quer dizer, furball? Os olhos de Rubi da raposa de 9 caudas se estreitaram. Eu estava apenas pensando como você ainda é um Neandertal chorão depois de todos esses milênios. Kurama soltou um longo suspiro. Uma vez vadia chorão, sempre vadia chorão. Você leva isso de volta. Prefiro comer pedras. Isso pode ser arranjado. Naruto suspirou e espalmou seu rosto. Talvez trazer Kurama com ele não fosse o melhor plano. 9 e 1 eram conhecidos por se antagonizarem abertamente, com Shukaku fazendo algo que Kurama rotulou como estúpido. Eles eram como óleo e água. Giz e queijo. Zombar do outro era como respirar para eles. Shukaku iria se machucar e Kurama simplesmente agiria como se não se importasse. Shukaku! Naruto gritou, chamando a atenção do biju para ele. Eu sei que você não tem muita paciência e se distrai facilmente, mas você não pode invadir a casa de alguém e expulsá-lo. Você tem que sair, senão, vai ter sérias repercussões. Odin pode decidir que é hora de você sair e ir para outro lugar. Um zumbido alto escapou de Shukaku e cruzou os braços. Então eu vou. Qualquer coisa é melhor do que este mundo chato. Sua cauda balançava para frente e para trás. Talvez me mande para aquele mundo de fogo ou aquele feito de gelo. Eu vou me divertir lutando contra os idiotas que vivem lá. Naruto espalmou seu rosto. Essa é a última coisa que precisamos. Pare de tentar arrumar brigas, seu tolo. San falou mais uma vez, marchando até seu irmão e encarando. Você não consegue ver a razão pela primeira vez. Você não é mais uma criança. Ele não é criança há milênios, acrescentou Kurama. Ele não se incomodou em olhar na direção de Shukaku. O tanuki de areia inchado era uma monstruosidade. Em vez disso, ele olhou para a decoração feia que cobria as paredes do interior da casa de Utgard-Loki. Todas as casas dos Jotun eram tão feias. Vou arrastá-lo para fora daqui se for preciso. Eu gostaria de ver você tentar. Vá pegar suas malditas pulgas. Ouvindo o suficiente, Naruto tirou sua bolsa das costas e abriu o zíper. Alcançando dentro, ele puxou uma chaleira de tamanho moderado e segurou-a na palma da mão. Tossindo, ele chamou a atenção de Shukaku e observou o biju ficar com os olhos esbugalhados no pequeno dispositivo. Por que você tem isso com você? Se você não sair daqui de bom grado, serei forçado a abrir a tampa e selá-lo de volta para dentro. O brilho disse a ele, dando-lhe um olhar que dizia a Shukaku que ele não estava blefando. Você não iria. Você quer apostar. Você não tem as pedras para me colocar lá. Você não me conhece muito bem. Shukaku estufou o peito,
Seus tolos não vão me deixar me divertir. Vocês vão ter que me levar chutando e gritando. Ele pegou outra bola de boliche com o rabo e jogou na direção deles, apenas para Kurama pegá-la com uma das suas. Cale-o já, antes que eu o faça. Sua voz está começando a irritar meus nervos. Kurama disse a ele, recebendo um aceno de cabeça de seu antigo parceiro. Naruto sacudiu o bule na frente de Shukaku e deu-lhe um aviso final, bem. O que vai ser? A resposta que ele recebeu foi o biju soprando uma framboesa em sua direção, tudo bem. Você pediu isso. Ele removeu a tampa do bule e viu como Shukaku instantaneamente começou a se arrepender de sua decisão. 5 minutos depois, o grupo de bijus e semideuses assistiu quando a porta da casa de Utgard-Loki se abriu e notou Naruto, Kurama e San fazendo seu caminho de volta para eles. A princípio, o grupo de 8 inclinou a cabeça em confusão quando notaram que um certo Tanuki estava faltando em seu grupo. O silêncio não durou muito, porém, quando uma gargalhada alta de Gyuki os pegou desprevenidos e observou enquanto ele apontava para o shinobi loiro. Assim que os outros bijus perceberam o que havia acontecido, começaram a rir também. Thalia perguntou, franzindo a testa e olhando para Gunilla para uma resposta. Por que eles estão rindo? Você vai entender em um momento. A semideusa mais velha respondeu antes de olhar para seu mentor que se aproximava. Você teve que usar a chaleira. Naruto assentiu. Ele não estava me deixando com escolha. Ele era extremamente teimoso. A última coisa que eu queria que acontecesse era Shukaku brigando com outro membro dos 9. Isso só leva a uma destruição desnecessária. Ele conduziu Thalia para frente. Thalia, há alguém que eu gostaria que você conhecesse. A filha de Zeus observou enquanto Naruto colocava a chaleira no chão e dava algumas batidinhas no topo da tampa. Saia e diga olá, Shukaku. Um estrondo baixo veio de dentro da chaleira quando Thalia se ajoelhou na frente dela. Ela não teve que esperar muito quando uma pequena cabeça de cor bege apareceu sob a tampa, logo seguida por um par de pequenos braços e pernas e, finalmente, uma longa cauda. A versão menor do Shukaku parecia significativamente caricatural comparada ao seu estado titânico, mal alcançando os joelhos do loiro. Ele não parecia satisfeito com sua situação atual e parecia a um fio de perder a cabeça enquanto seus irmãos riam ao seu redor. Eu odeio tanto isso. Naruto deu de ombros. Você só tem culpa de si mesmo. Eu avisei. O orgulho de Shukaku sempre seria sua queda. Shukaku, está é Thalia. Thalia está é Shukaku, a razão pela qual viemos para Jotunhen. Shukaku olhou para a garotinha, que estava olhando maravilhas para ele e então olhou de volta para Naruto. Quem diabos é esse? Naruto estava prestes a responder, mas encontrou o rosto gigantesco de Matatabi de repente aparecendo ao lado dele, dando a Shukaku um olhar que prometia a morte. Cus na frente dela de novo. Eu vou acabar com você. O rosto de Shukaku se contorceu. Você não pode me dizer o que fazer. Seu rabo apontou para cima em direção à sua irmã, porra. Porra! Porra! Naruto balançou a cabeça enquanto Thalia ria, suas risadinhas fazendo Shukaku se virar e encará-la. Ele é engraçado, tio. Shukaku piscou, levemente surpreso que a jovem achou seus xingamentos divertidos. Engraçado, hein? Eu poderia trabalhar com isso. Você quer aprender algumas palavras legais? Eu tenho muito mais guardado que você vai adorar. Sua boca se transformou em um sorriso, enquanto a de Matatabi parecia francamente horrorizada. Aqui está uma boa para saber. Alguém mexe com você, você apenas chama eles de Ko. E isso é o suficiente de você. A tampa da chaleira bateu de volta para baixo, fazendo com que a cabeça do pequeno biju desaparecesse junto com o resto de seus membros. Este a descobrir isso, eu serei um homem morto. Ele se levantou e foi até Utgard-Loki e seus gigantes. Shukaku foi removido. Estou devolvendo sua casa para você. Um grunhido deixou o rei gigante, porém, nenhuma palavra saiu de seus lábios. Ele apenas olhou para Naruto, então para a chaleira e então de volta para Naruto. Depois de um breve olhar para baixo, o Utgard-Loki simplesmente se virou, seguiu seus companheiros gigantes e desapareceu de volta para dentro da casa, batendo a porta atrás dele. A loira suspirou, agradecida pelo rei Jotun não ter decidido levar as coisas fisicamente. Não teria terminado bem para os Jotuns. Agora, ele tinha que descobrir o que fazer com o Shukaku.
Minha pobre irmãzinha. Venha para a irmã mais velha. Deixe afastar quaisquer sentimentos negativos que você tenha. Uma voz exagerada ecoou pela casa Uzumaki. O rosto neutro da deusa do casamento pouco podia fazer, já que o lado de seu rosto estava encostado no peito generoso de sua irmã. A alguns passos de distância, este encostou-se na parede, olhando com diversão enquanto a deusa da agricultura se preocupava com sua irmã mais nova. A melhor maneira de descrever sua irmã era uma combinação de Afrodite e Atena. Um minuto significava que ela poderia ser uma deusa fria e recolhida que era toda profissional. No minuto seguinte, ela estaria toda sorridente e agindo como a mãe perfeita e tentando ser mãe de todos. Dos três, ela era de longe a mais livre, desfrutando os esplendores da vida e não acima de deitar com os mortais. Ela amava a irmã, mas às vezes podia ser demais. Por favor, me solte, ela murmurou, tentando lutar contra o aperto de sua irmã. Eu não acreditei quando ouvi. Eu nunca pensei que você encontraria os gojones para deixar aquele vagabundo, mas olhe para você. Você fez exatamente isso. Deméter suspirou. Eu amo nosso irmão, mas ele não é o que eu chamaria de material de marido. Eu avisei a você todos esses milênios atrás o que aconteceria. Deméter soltou era de seu aperto, esta também se bem me lembro. Eu não acho que agora é a hora de dizer essas coisas, irmã, esta respondeu, dando à sua irmã do meio um olhar quando ela despreocupadamente chutou seus sapatos para o lado. Sim, sim, claro. Deméter acenou antes de colocar o braço em volta dos ombros de Hera. Brincadeiras à parte. Você está bem. Uma expressão preocupada apareceu no rosto da deusa. Eu tentei encontrar você, mas é muito difícil quando você se cobre. Eu não teria encontrado você se Estia não me informasse que você estava com ela, aqui de todos os lugares. Hera deu de ombros, tão bem quanto alguém pode ficar depois de se separar de seu marido de 5 milênios. Eu não sei como descrevê-lo, além de sentir-se completamente entorpecida. Hera franziu os lábios, é tipo, eu coloquei todo esse esforço para fazer nosso casamento dar certo e finalmente ter a percepção de que foi tudo por nada. Eu tive esse momento de clareza quando eu estava gritando com ele que anos de ser fiel e amoroso todos estavam indo a lugar nenhum. Deméter agarrou seu ombro com mais força. Bem, eu odeio dizer que eu te avisei. Ela recebeu um olhar em resposta de sua irmã mais nova, mas eu não vou. Estou surpresa de ver você fora da cama. Duque Zeusé. Você ouviu? Deméter deu de ombros enquanto este os conduzia para a sala, onde uma bandeja de prata esperava por eles com um bule de chá recém-fervido pronto. Eu tenho. Como ele está? Não é ótimo. Passou o resto da noite deprimido ao redor de sua têmpora. Esta manhã ele estava apenas deitado em sua cama desanimado. Acho que Apolo e Hermes tentaram despertá-lo, mas foram lançados relâmpagos em seu caminho. Esta serviu o chá, pode ser melhor deixá-lo por um tempo, enquanto você, ela olhou para Hera, mantenha um perfil discreto. Eu sei. Eu já decidi que vou ficar longe do Olimpo por um tempo. Hera franziu os lábios, assim que mamãe levantar seu círculo de privacidade, eu irei e ficarei com ela. Até lá. Ela se virou para olhar para Hestia, que por sua vez, foi copiada por Deméter. Oh! Você vai ficar com este seu brinquedo de menino. Ele não é meu brinquedo de menino, e ele é mais velho do que eu. Ainda assim, Deméter se inclinou com uma mão apoiada nas almofadas do sofá, eu o vi de longe e ele é um prato tão bonitão. Não é de admirar que Afrodite esteja ansiando por ele. O cabelo de Deméter brilhou em ondas suaves, talvez eu devesse dar uma chance a ele. Eu o receberia calorosamente no meu quarto. Podemos, por favor, não falar sobre quem você gostaria de receber em sua cama. Estia respondeu, você tem passado muito tempo com Afrodite. Ela está te contagiando. Deméter deu de ombros. Ei! Somos todas mulheres aqui. Os homens não são os únicos que têm necessidades. Ela olhou para Hera, quem sabe? Talvez agora que você não é casada, você devesse tomar uma dose. Hera deu a ela um olhar, o quê? Você está solteira agora. Você não está quebrando nenhum voto. Viva um pouco e mostre a algum mortal sortudo os bens que você esconde atrás dessas roupas. Ela beliscou o tecido do vestido de Hera,
apenas para ser golpeada pela dita deusa. Eu passo. Não estou querendo pular de um casamento para outro. Hera caiu para trás, seus ombros engolidos pelo sofá enquanto ela afundou em seu abraço caloroso. Agora, tudo o que eu quero é algo para me animar e não pensar no meu fracasso de um casamento com Zeus. Ela deu a sua irmã um olhar seco. Alguma ideia? Ou você só veio aqui para tirar sarro de mim às minhas custas? Ah, eu tenho algumas ideias. Uma hora depois. Eu tenho que admitir, eu estava bastante duvidosa dessa ideia, disse Hera. Sua caneca de chá tinha sumido há muito tempo, e em seu lugar havia um longo coquetel com uma fatia de abacaxi pendurada na borda. Um canudo rosa descansou dentro conectando a boca da deusa, mas isso me faz sentir melhor. Eu te disse. Deméter disse presunçosamente, segurando seu coquetel em sua mão, antes de se inclinar para a frente, não acredite nele, querida. Ele só vai dormir com você e deixá-la alta e seca. Do outro lado do sofá, esta só conseguiu soltar outro suspiro. Parecia que tudo o que ela estava fazendo era suspirar hoje. Eu não posso acreditar que deixei você me convencer disso. As três deusas estavam todas sentadas no sofá, tornozelos cruzados e apoiadas na mesa de centro com coquetéis nas mãos, o tempo todo, vestidas com vestidos de noiva. Cada um tinha um design separado, desde a mais conservadora esta até ostentando abertamente suas curvas em Deméter. Hera, por sua vez, prefere um tipo mais elegante que segue a linha entre os dois. Na televisão estava um daqueles reality shows inúteis que Afrodite estava obcecada. Não negue, irmã. Você está gostando disso. Deméter respondeu, dando à sua irmã um olhar. A fachada de Hestia durou um momento antes de um olhar de aceitação aparecer. Estou gostando da companhia. Claro! O que você disser. A boca de Deméter se transformou em um sorriso. Sabe, você fica bem em um vestido de noiva, irmã. Hera silenciou os dois antes que Hestia pudesse dizer qualquer coisa. SSSHHH, ele está fazendo um movimento. Minutos depois, os três estavam gritando para a televisão, o tempo todo recostados nos assentos e tomando um longo gole dos coquetéis. Havia pouco mais que a deusa do casamento poderia pedir, do que tempo de qualidade com suas irmãs para ajudá-la no momento mais desafiador de sua vida por muitos milênios.